Aumenta o volume. Tá me ouvindo, pessoal? Tudo jóia? Vamos começar então? Eu vou falar para vocês um pouquinho aqui da nossa jornada para desenvolver uma cultura e um ecossistema de inteligência artificial usando o estado de Goiás, que foi o nosso escopo de atuação, onde eu já trabalho há alguns anos, desde 2007 que eu sou servidor público, né? Então eu já atuei em diversas áreas no estado de Goiás e não poderia ser diferente o estado que hoje está aqui colocando como estado da inteligência artificial, não tem investido em inteligência artificial internamente, né? Então eu já vou contar um pouco para vocês de como foi essa jornada, que pode servir para muitas empresas, para startups também, esse modo como a gente estruturou essa trilha, essa jornada. Falando um pouco de mim, minha formação basicamente é na área de tecnologia, tá? Ciência da computação e mestrado em ciência da computação. E desde 2007 eu atuo no estado de Goiás. Já fui coordenador de laboratório de inovação. Hoje eu estou como superintendente de administração de dados e inteligência analítica, que é a área do estado onde a gente cuida ali dos dados corporativos. Somos a TI central do estado. A parte de inteligência artificial também lá está com o time nosso. E a parte de inovação com o laboratório, que são peças importantes que vocês vão ver no decorrer dessa jornada. Ao longo do tempo, nós começamos a enxergar essa jornada com 3 grandes fases, né? Lá atrás, no começo, nem sempre isso estava claro. Hoje, a gente, fazendo uma retrospectiva, a gente percebe que a gente passou por esses 3 grandes pontos na nossa história para chegar até onde a gente está hoje, certo? O explorar e o engajar, a parte de inovação, pesquisar, ser curioso. Depois a gente foi para despertar e fomentar a curiosidade, despertar para o interesse da inteligência artificial e da inovação. E por fim, escalar e inovar, que eu vou contar um pouco para vocês da nova lei, né? Para quem não leu, recomendo ler, eu vou falar um pouquinho à frente, que tem grandes implicações, não só no estado, mas para todo o ecossistema de inteligência artificial, e aí falando de empresas e startups, centro de pesquisas e universidades. Então é bem interessante você estar por dentro desse assunto. Começando então pelo explorar, engajar e inovar, aí é onde entra o laboratório, né? Em 2020 nós criamos o Laboratório de Inovação. Qual foi o propósito desse laboratório? Trazer para o estado, que estava muito consolidado em eficiência operacional, uma visão de inovação tecnológica, né? E o laboratório teve esse papel importantíssimo de ser o curioso da história, de ir atrás, de estudar, de explorar novas tecnologias, entre elas a inteligência artificial, não só, mas entre elas a inteligência artificial. E o laboratório hoje, depois de toda a sua jornada, ele está estruturado em 4 grandes pilares, né? A parte de inovação, que continua e precisa ser forte, de desenvolver uma cultura de formar redes, né? A parte de pensar o futuro com prospecção e design de futuro, essa é uma parte nova que começou a operar esse ano, né? Ainda estamos estruturando, mas a ideia é pensar o estado, ou pensar o nosso departamento, o nosso setor de tecnologia, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, que futuro eu quero, e a gente começar a trabalhar hoje para alcançar esse futuro. Então esse é o papel dessa coordenação. A parte de conhecimentos e competências estratégicas, já volto nela, e a parte hoje de inteligência artificial e ciência de dados, que é a parte que hoje eu vou focar aqui na parte de IA, que entrega grande dos produtos que a gente vai falar. Mas o importante vocês perceberem aqui, que com essa proposta, eu penso no futuro, identifico onde eu quero chegar, começo a trabalhar as competências estratégicas hoje, para que quando eu alcançar o futuro desejado, eu tenha pessoal capacitado para atuar nesse novo futuro. Então, o laboratório ele tem esse papel de sempre atuar nesses 2 grandes pilares aqui, que foi um dos grandes desafios quando a gente trabalhou com inteligência artificial. Hoje eu tenho muito ferramental de inteligência artificial pronto para uso, mas
eu tenho uma carência gigante de profissionais capacitados, de profissionais que sabem desenvolver aplicações com inteligência artificial, que inclusive é um grande projeto que a gente está fazendo agora para formar essas pessoas. E aí vem a parte do despertar. Beleza, exploramos, inteligência artificial é o caminho, temos aqui as bases, geramos valor com isso, o papel do laboratório é gerar valor também. Geramos valor com isso, precisamos trazer mais gente. Precisamos engajar as pessoas, despertar as pessoas e trazê-las para que isso realmente vire valor para o cidadão, né? E aí, mais uma vez, o laboratório entra em cena, né, com o papel de trazer esse tema para a discussão. E a gente tem um produto que são os workshops, então a gente faz todo mês, tem um canal do YouTube, quem quiser acompanhar. Todo mês a gente traz um tema novo, um tema para despertar a curiosidade. Esse é o papel. E entre os N workshops que a gente fez ao longo de 2, 3 anos, muitos deles foram focados em inteligência artificial, que era justamente uma área que nós queríamos engajamento, que nós queríamos o despertar do servidor, o despertar das pessoas para a inteligência artificial e o valor que ela pode gerar, né? E aí, despertar do interesse, vem resolver aquele grande problema que eu falei para vocês. Falta de mão de obra, falta de pessoal capacitado. Como é que eu resolvo isso? E mais ainda, o servidor, o servidor público do seu dia a dia, ele não sabe aplicar a IA. Ou pelo menos faz alguns ensaios. Então qual que foi a nossa ideia? Vamos gerar massa crítica, vamos formar muitas pessoas, vamos empoderá-las para usar a inteligência artificial, para que isso acabe sendo um propulsor para as outras áreas gerarem e acelerarem a adoção de inteligência artificial, né? E aí nasceu o Capacita IA, que foi um grande programa de capacitação que a gente estruturou ao longo desse ano, né? Começando pela formação de líderes, então a gente fez o caminho inverso. Ao invés de eu formar a base, a gente foi direto na liderança. A gente pegou os secretários, diretores, presidentes, que seria o equivalente aos CEOs na esfera privada, e formamos essas pessoas. Nós mostramos que a IA pode gerar valor e muito valor. Para quê? Para que isso gerasse uma pressão positiva de cima para baixo e isso começasse a contaminar a organização de um jeito positivo, para que o servidor se sentisse motivado a buscar conhecimentos em inteligência artificial. E essa foi a situação, né? Nós formamos mais de 40 órgãos, 57 líderes formados já nessa primeira rodada, mais de 1.000 servidores já foram capacitados e estamos finalizando agora no mês de dezembro, vamos chegar a 2.000 servidores capacitados com engenharia de prompt, ferramentas diversas, Notebook LM, Manus AI, Gama app, então elas dão uma explorada em todas essas ferramentas e aprendem a construir prompts de forma adequada, elas são instruídas sobre ética, elas são instruídas sobre vazamento de dados, né? Então são temas muito importantes. E para o ano que vem isso vai continuar. A nossa ideia é chegar a ter campeões especialistas em IA e especializá-los em várias áreas, né? IA para saúde, IA para educação, IA para inovação. E isso vai se desdobrando, essa trilha não para, nós estamos apenas no primeiro ciclo, né? Então eu posso encadear aí uma série de capacitações, entre elas capacitar o profissional de TI também, que é uma outra dor nossa. Nós capacitamos os secretários, os diretores. E aonde é que vai cair essa demanda depois? Lá na TI. Então eu também preciso formar, e o ciclo do ano que vem prevê isso, que a gente forme desenvolvedores e pessoal de TI para saber lidar com aplicações de TI, para desenvolver aplicações de TI. E aí vem a parte do escalar, né? Aqui eu organizei em 3 etapas, mas não necessariamente elas foram contínuas, tá? Uma depois da outra. Há ali uma mescla entre elas. Mas a gente chega na fase do executar e escalar. E agora? Eu movimentei as pessoas, eu convenci e engajei as pessoas para o propósito de que a IA pode gerar valor e melhorar a vida do cidadão. Como é que eu faço isso de fato virar produto e gerar valor? Aí eu preciso trabalhar toda uma infraestrutura.
E nós começamos a trabalhar essa infraestrutura desenvolvendo uma plataforma escalável de inteligência artificial. Esse foi o nosso trabalho durante alguns meses desse ano, iniciando um pouco no ano passado também, que foi como eu organizo isso de forma arquiteturalmente para que seja escalável e flexível, né? Hoje essa é a nossa plataforma de inteligência artificial, né? Você vê aqui que ela é baseada toda em API para ter flexibilidade. Ela suporta múltiplos modelos de inteligência artificial, seja eles pagos ou não, como o Llama da Meta, que é open source, né? Pautada em agentes com inteligência artificial. Então a gente já tem aqui uma capacidade de atender diversos produtos que podem vir, que estão sendo desenvolvidos e que podem vir a se desenvolver. Como essa plataforma nasceu, né? Nós nascemos com isso daqui. Há alguns anos atrás, o Estado fez um investimento, né, onde nós compramos uma máquina com 8 GPUs A100 e 4 Tesla T4. Esse foi o nosso início. Já com essa arquitetura, nós conseguimos liberar esse monte de modelos open source aqui, modelos abertos para os órgãos do Estado. Hoje, a Subsecretaria de TI, que é onde eu atuo, atende mais de 40 órgãos do Estado. Então, um dos nossos papéis é fornecer essa plataforma para que todos esses órgãos possam gerar valor com o IA nas suas diversas áreas de negócio, né? Então, hoje a gente já entrega por isso daqui. A gente tem vários produtos usando esses modelos para entregar valor para o cidadão. Eu vou trazer algum para vocês aqui. Por exemplo, quem conhece a plataforma Expresso do Estado de Goiás? Cidadão goiano tem que conhecer o Expresso, gente. É a plataforma de serviços digitais do Estado. Lá, você consegue ter acesso a mais de 100 serviços digitais, né? Muitos deles sem precisar sair de casa para obter. Ou alguns deles você já consegue resolver boa parte ali online e só vai numa unidade do VaptVupt para finalizar o processo. Então, o cidadão goiano tem que conhecer o Expresso. Hoje, o Expresso ele tem um chatbot integrado, um chatbot que já utiliza tecnologia agêntica. Então, eu também presto serviço dentro do chatbot, então não é conversacional apenas. Eu já tenho agentes de IA trabalhando ali por trás para resolver os problemas para o cidadão, para facilitar a vida. E isso é apenas um embrião. Muitos serviços vão vir aí pela frente, orquestrados por agentes de inteligência artificial, para fazer cada vez mais coisas pelo cidadão e facilitar a vida dele, né? Esse é um produto que já roda na plataforma. Outro produto, o Estado de Goiás, ele ganhou alguns prêmios utilizando IA para gestão de projetos. Nós aumentamos nosso nível de maturidade em mais de 30 pontos, usando IA para ajudar os gerentes de projeto a construírem cronogramas da forma correta. Olha só, eu ataquei um problema, construir cronogramas. Coloquei IA para ajudar essas pessoas. A gente aumentou mais de 30 pontos o nosso nível de maturidade. Veja só. E isso vem expandindo. Agora, essa IA que trabalha com gerência de projetos, ela já avalia o ciclo de vida do projeto e dá suporte ao gerente de projeto para que ele faça uma melhor gestão do seu projeto. Avalia a sequência, coerência dos conteúdos, dos cronogramas e dos reportes. Então, isso tudo é ferramenta na mão do gerente de projeto para que o projeto dele se desenvolva melhor. Outro caso de uso, Secretaria da Saúde, né? A Secretaria da Saúde é uma das secretarias que mais tem indicadores no Estado. Eles têm um painel, um site com mais de 300 indicadores, né? Como explicar esses indicadores para a população? Então, aqui também entra IA. Ela entra IA para explicar dados. Eu posso pedir, ó, o que esse gráfico aqui está querendo dizer? Qual que é a tendência? Opa! Sumiu aqui. Vamos lá. Qual a tendência de um dado gráfico, né? Então, a IA ela ajuda as pessoas a entender o que aquela informação está querendo dizer.
E eles também implementaram um chatbot chamado Suzy na escola de saúde. E aí a pessoa pode procurar os artigos, perguntar sobre estatísticas, sobre artigos científicos e também ajuda a disseminar um pouco essa informação. Um outro produto, que é um chatbot para ajudar as famílias carentes a ter acesso aos programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele ajuda a tirar dúvidas de forma simples e utilizando linguagem simples, o que é importantíssimo. E o laboratório também desenvolveu sua ferramenta para engajar. A gente criou uma plataforma de criar chatbots baseado em documentos. É meio que eu brinco com o pessoal lá que é next, next, finish. Você sobe seus documentos e fala, ó, eu quero criar um chatbot para conversar e tirar dúvidas desses documentos. Próximo, 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 está pronto. Ele faz todo o trabalho, toda a engenharia de dados, toda a parte de embeddings, toda a parte de banco vetorial, tudo por baixo ali, sem o servidor, sem o usuário ter que saber, e entrega o chat pronto para a pessoa usar. Né? Esse daí está em fase de implantação agora. Mais um caso, esse é bacana. No site da Casa Civil, vocês conseguem acessar assistente norma. Eles estão fazendo o cálculo vetorial, o embedding de toda a legislação de Goiás. Então você chega ali e pergunta qualquer coisa, ele vai procurar em toda a legislação e te ajudar a encontrar. Por exemplo, eu perguntei aqui, ó, existe algum laboratório de inovação em Goiás? Ele foi lá e achou a lei do LIGO, que cria o laboratório. Então, ele te ajuda a navegar pela legislação, que são milhares de decretos e leis. Então, simplifica a vida. E esse daí é bacana, que eles usam aí Liama 8B, né? Eu brinco com eles que eles tiraram leite de pedra aí, porque ficou muito bom com um modelo extremamente pequeno. Essa plataforma, pessoal, ela já conta com quase 2 bilhões de chamadas, né? A gente já atingiu métricas aqui de 5 bilhões de tokens gerados, 5 milhões de tokens gerados dias. Então é uma plataforma que está crescendo e está evoluindo, né? Isso tudo usando a nossa infraestrutura, né? Que eu apresentei lá atrás. Então não é pouca coisa, 5 milhões de tokens dia já é bastante substancial. Hoje são mais de 15 projetos de IA em andamento no estado. E o que é que vem por aí? Nós estamos fazendo novas aquisições, onde nós estamos registrando a intenção de comprar mais 9 máquinas B300, 9 máquinas com 8 GPUs B300 cada. Para quem é da área de IA aqui, sabe que a gente está resolvendo problemas grandes agora, né? E a gente está fazendo essa mescla com modelos on-premise e open source, com modelos na nuvem. Então, nós também estamos ampliando a contratação de OpenAI e Google Gemini. Por quê? Nós entendemos que muita coisa eu consigo resolver local, mas tem coisas que são extremamente complexas que eu ainda preciso de modelos comerciais. Então, a nossa plataforma ela é mista, né? De acordo com o problema, eu seleciono qual modelo usar. Qual que é a nossa intenção com essa aquisição? A gente quer disponibilizar para os 40 órgãos um modelo que esteja ali entre o top 20 do LLM Arena, por exemplo. Eu quero poder disponibilizar um DeepSeek 670 bilhões de parâmetros, ou um Qwen, um Kimi K2, entendeu? São modelos que estão muito próximos do topo e que eu consigo, com essa estrutura, disponibilizar on-premise sem ter que pagar por token. Então, eu permito que os órgãos tenham mais escala, mais flexibilidade de testar suas ações, seus produtos de IA, sem ter que pagar por token. Quando o problema é extremamente complexo, eu vou lá e tenho a opção de usar modelos comerciais. Então, a gente quer chegar nesse ponto. E isso vai além. E aqui uma coisa interessante para startups e empresas, viu? Nós passamos dessa fase on-premise, aquela primeirinha que eu mostrei, contratamos serviços em nuvem, estamos ampliando a aquisição de GPUs para expandir a parte on-premise, para subir modelos realmente grandes, né? E o futuro, o Estado quer construir um grande data center de IA, mas não para o Estado, mas para as empresas, para as startups. A ideia é que esse data center, e aqui eu estou falando de 1.000, 2.000 GPUs,
conte com capacidade de treinamento, não só de inferência. E a ideia aqui é subsidiar empresas e startups que queiram se instalar em Goiás e desenvolver produtos com IA, para eles terem acesso ao que é de mais caro na parte de IA, que é acesso a hardware de GPU e hardware específico. Então o Estado vai subsidiar isso na forma de créditos, na forma de incentivo, na forma de prêmios, para empresas e startups. Aqui eu não estou falando de servidor público. Tá? Então é uma coisa muito interessante para quem está aí no mercado ficar ligado. E aí, isso é consequência da lei. Quem não conhece a lei, leia. Ela não serve só para o Estado. Ela traz toda essa questão de tornar Goiás realmente líder na área de IA. Né? Parte disso, a gente tem o CEIA, a gente tem grandes incentivos, a gente tem os projetos e o investimento que o Estado vem fazendo, a gente tem esse grande projeto desse grande data center. Tudo isso está na lei. E a ideia da lei é justamente trazer Goiás para um novo patamar. Um patamar onde realmente o ecossistema de IA ele se torne vibrante. E aqui a gente seja realmente um polo de inteligência artificial no Brasil e no mundo. Né? Com subsídio, com incentivo e não só com burocracia, não só com atender grandes e extensos processos regulatórios. A gente quer incentivar a inteligência artificial. E uma das grandes pilares, um dos grandes pilares desse projeto é priorizar software aberto. Tá? Isso é bacana também para ajudar o avanço. Olha só, como a lei trata essa parte de infraestrutura. A gente tem o incentivo, que eu já falei um pouquinho, né? Data center, redução de burocracia. A gente tem aqui, ó, parcerias estruturadas e facilitadas. Sandbox regulatório para testar soluções de IA com uma regulação um pouco relaxada, porque eu ainda estou em desenvolvimento, não tenho condição de buscar uma certificação da Anatel ou algo parecido. Então o Sandbox ele serve para isso, para te aliviar um pouco da carga regulatória até você desenvolver seu produto. E o centro de computação que eu falei agorinha, que a ideia é chegar nesse centro, onde o Estado faça o subsídio, melhor, para as empresas e startups que queiram se instalar em Goiás. E isso tudo de forma governada, tá? Essa semana nós instalamos o NEIA, que é o Núcleo de Inteligência Artificial e Ética, que é um organismo multissetorial. Então a gente tem governo, a gente tem sociedade civil organizada, a gente tem empresas, a gente tem academia, todo mundo representado nesse núcleo, com direito a voto, para que a gente ajude a governar tudo isso que a lei traz. Então eu tenho a parte de diretrizes, governança, ética, coordenar o sandbox, tudo isso para direcionar e dar transparência à política estadual de inteligência artificial. Tá? Olha só que bacana. Né? Realmente aqui vai ter um setor fértil, um estado fértil para startups e empresas que queiram investir em inteligência artificial. E a lei traz outras áreas de atuação, né? No campo, o agro é forte de Goiás, IA no campo, IA nas escolas, desde o ensino fundamental, é uma das coisas que a lei traz. Saúde, melhoria dos serviços públicos, que foi isso de um pouco que eu falei para vocês, que é o que a gente faz lá, que é melhoria, a gente atua nesse pilar aqui, ó, melhoria do serviço público. Capacitação profissional, tanto interna do servidor como externa, com parceria com o Sistema S, com parceria com universidades. Então é para formar também a população, não só os servidores, não só a parte interna. É capacitar os estudantes e a população em geral no uso da inteligência artificial. Né? E o Prêmio Goiás, ontem foi lançado. Quem viu ali naquele palco ali no What's Next? Quem viu? R$1 milhão em premiação, foi lançado ontem. 500 mil para o primeiro colocado, 300 mil para o segundo e 200 mil para o terceiro colocado. Já está valendo. Empresas
startups, empresas, até pessoa física pode concorrer a esse prêmio, tá? Você pode trazer seu projeto de IA, lógico que lá ele vai pedir um nível de um TRL de 5 para cima, então tem que estar no mínimo na escala de protótipo testado, tá? Mas vocês podem concorrer a R$1 milhão, sendo que esse dinheiro que esse prêmio vai dar, você pode financiar a construção de datasets, você pode financiar o treinamento de modelos, pagar a infraestrutura, né? Você pode financiar o teste e a validação, escalar o seu produto, tudo com esse recurso aqui. Então, quem está com solução de IA ali, ó, na ponta, a ideia já ali meio construída, validada, se inscreva, porque pode ser a chance que você tem para escalar o seu produto. E quem sabe a gente já nasça daqui um unicórnio goiando aí, né? Pode ser uma bacana. Esse conjunto de ações, pessoal, não para por aí, né? Mas não tem tempo para a gente abordar tudo. Mas quem quiser se conectar depois comigo, pode me chamar no LinkedIn, tem o e-mail aqui também. A gente pode trocar ideia, eu posso tirar mais dúvidas sobre a lei, tanto para órgão público, quanto para empresas e startups que queiram tirar os benefícios que a lei traz, se inscrever no prêmio, pode falar comigo que a gente conversa e tira qualquer dúvida. Bacana? Obrigado.